E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões comentadas, Lei 8429, questões do CESP. Uma das melhores formas de estudar a lei é resolvendo questões. Então, vamos lá. Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgo o item que se segue. Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Acredito que muita gente errou, porque já pensa, poxa, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, realizar a operação financeira. Então, tudo a ver. Mas no caso aqui, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Enriquecimento ilícito diz respeito ao artigo 9º. Aqui diz respeito ao artigo 10, que operação financeira, inciso 6 do artigo 10. Enriquecimento ilícito diz respeito ao artigo 9º. Então, por isso que é bom ler, reler. E, inclusive, eu coloco cores, grifo, tal, já para facilitar o estudo aqui da lei. Então, vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa, cuidado que se a banca colocar culposa, dolosa ou culposa, por exemplo, estará errado. Efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação de bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º dessa lei e notadamente tal. Aqui lembrando que foi modificado mais ou menos, meio que recentemente, 2021. Inciso 6, realizar a operação financeira, sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Então, questão aqui está o que? Errada. E já me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgo o item que se segue. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Artigo 10, inciso 7. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Ação ou omissão dolosa, sempre atenta a isso, dolosa, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Princípios da improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Improbidade administrativa, princípios da administração pública, tal, contra os princípios. Antes, divulgação oficial, palavras-chave, medida econômica capaz de afetar preço, mercadoria, bem ou serviço. Então, a questão aqui para baixo. Então, princípios, revelar, divulgação oficial, tal, teor de medida, política econômica. Então você tem que procurar, não tem que decorar o artigo ou o inciso todo. Procure memorizar as palavras-chave que faça você
remeter ao assunto principal. Por exemplo, princípios, revelar, memorize, revelar, divulgação oficial, medida política e tal, capaz de afetar preço, mercadoria e bens, o serviço, princípio, revelar, divulgação oficial, medida política econômica, capaz de afetar preço, mercadoria, bem, serviço. Então tenta ligar uma coisa a outra. E também é interessante procurar compreender o contexto. Por exemplo, o CESP gosta de pegar, por exemplo, artigo 10, utilizar palavras completamente diferentes para dar a mesma informação, ou seja, parafrasear. Então procure também compreender o contexto. Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de o item que se segue. São considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas tipificadas na Lei 8429 de 92. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado, né? Essa aqui foi dada. O que eu falei? Sempre o quê? Dolosa. Não tem mais essa questão de culposa. Artigo 1º. Sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade da organização do Estado e no exercício de suas funções, conforme de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei e tal. Considera-se atos de improbidade administrativa condutas o quê? Dolosas. Condutas dolosas e culposas? Errado. Tipificados nos artigos 9º, artigo 10, 11 desta lei, ressalvados, tipos previstos em leis especiais. Então, como vocês podem ver também, não está exatamente igual, mas compreende-se do contexto. Então, tem que procurar entender o contexto, não decorar tudo. Né? Considerando a hipótese de que, no exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado para fins de interesse particular o serviço de servidor subordinado a ele, chega o item seguinte. Tal conduta do superior hierárquico configurará ato de improbidade administrativa apenas se tiver sido praticado de forma dolosa. E aí? E esse apenas aqui? Normalmente quando tem apenas, somente, a questão costuma estar errada. E aí, será que está certo? Está errado? Vamos para a resposta. Correto. Normalmente a questão quando tem apenas, somente, costuma estar errada, mas a toda regra tem a sua exceção, então muito cuidado. Ao constituir ato de improbidade administrativa, portando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandado, função, emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo tal. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, aqui ó, doloso, a questão está correta. Então, tal conduta de probidade administrativa apenas se tiver sido praticada de forma dolosa, considerando a hipótese de que no exercício profissional determinado servidor público. Então, quando você tiver alguma dúvida, leia, releia, né? E vá para a questão. Última questão. Considerando a hipótese de que, no exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado para fins de interesse particular o serviço de servidor subordinado a ele, digo o item seguinte. A atuação do superior hierárquico, nesse caso, constitui ato de improbidade administrativa que importa lesão ao erário. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Constitui ato de improbidade administrativa que importe o que? Enriquecimento ilícito. Ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou de atividades nas entidades referidas no artigo 1º e tal. Ao utilizar é a mesma situação, só que mudou um pouquinho a questão. Em obra, serviço particular, qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados e de terceiros contratados por essas entidades. Enriquecimento ilícito, artigo 9º, e não lesão ao erário. Então, como vocês podem ver, a banca também adora pegar o item, digamos, do artigo 9º e informar que diz respeito ao artigo 10 ou artigo 11. Então, tem que ter muito cuidado, que diz respeito a enriquecimento ilícito, princípios, etc. Importante praticar. Não desista, porque a sua aprovação chegará. Deus é contigo. Força guerreiro, força guerreira. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!